Ó, para quem não me conhece, eu sou Raquel Patro, paisagista, jardineira, e eu sou a principal editora do site jardineiro.net. E essa live ela vai ser sobre rosa do deserto. Então, se você gosta dessa plantinha, se você tem ela em casa, curte ela, chega mais que eu vou responder algumas dúvidas dos leitores. Eu estou falando de Curitiba. Para quem não sabe, eu sou gaúcha, sou de Canoas, no Rio Grande do Sul, mas eu moro já há muitos anos em Curitiba, no Paraná. Eu vim morar aqui e eu me apaixonei completamente pela cidade. Desde que eu era criança, eu curtia morar na Serra, eu achava legal, eu visitava Gramado, Canela e achava muito legal a Serra Gaúcha e tal. E aí quando eu conheci Curitiba, a cidade pra mim foi maravilhosa porque uniu essa coisa da serra, de você andar na rua e encontrar araucárias, ao mesmo tempo em que é uma cidade grande, né, que tem toda a conveniência da cidade grande. Olha, de Arapongas, não é muito longe não, ó. Vamos falar então sobre Rosa do Deserto? Ó, então vamos começar com as perguntas sobre Rosa do Deserto. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever. Eu vou deixar para responder as perguntas só para ficar organizado, tá, gente? As perguntas que vierem na live, eu vou deixar para responder no final da live, tá? Mas agora eu já vou falando as que o pessoal já mandou antes pra mim, que eu postei a figurinha no Stories. Então eu já vou começar com as perguntas, ó. A Andréia Perri, minha conterrânea, mora no Rio Grande do Sul e gostaria de saber o que fazer quando está muito frio. Coloco dentro de casa para proteger? Então, Andréia, a rosa do deserto, ela é originária da África, né? Todas as espécies são da África ou próximos à África. E elas são a Adenium obesum, que é a espécie mais comum, ela vem de uma região bem próxima da linha do Equador, um pouco acima e um pouco abaixo da linha do Equador. Então, ela não gosta de frio, ela não curte o frio. Mas o que acontece? A rosa do deserto no frio, ela é bem esperta, ela entra em dormência. Então, o metabolismo dela cai, ela perde a maior parte das folhas e ela não se desenvolve nesse período, ela fica estacionada durante o inverno. E a geada também é muito prejudicial para ela, não é legal que ela fique exposta a tanto frio. Então, para o pessoal do Rio Grande do Sul ou quem mora em região serrana, que é sujeita a geada, vocês podem levar sim as suas rosas do deserto para dentro de casa, tá? É uma boa ideia. Mas tente deixar ela sempre próximo de uma janela que pegue sol, porque não sei se você sabe, mas a rosa do deserto ela gosta de muita luminosidade, muita mesmo, tá? Então, se você puder, Andréia, deixar a sua rosa do deserto numa janela que pegue sol direto, uma face norte pode ser, tá? Não tem problema se ficar muito quente, ela gosta do calor, ela só não gosta de ficar na sombra. Então, se você for levá-la para dentro de casa, deixa ela num lugar bem iluminado, tá? Esse é o principal dica se você levá-la para dentro de casa. Outra ideia boa é você reduzir as regas no inverno. Porque mesmo colocando dentro de casa ainda assim pode ser bem frio, ainda mais perto da janela, que daí pega a friagem da janela. Então, regar menos, reduzir bastante as regas para ela não ficar molhada, porque ela detesta ficar molhada. Outra coisa, como ela vai entrar em dormência, tá? Mesmo que você coloque dentro de casa, ainda assim ela pode entrar em dormência, é bem provável que entre. Suspender a fertilização, não tem necessidade de você fertilizar a rosa do deserto durante o inverno, porque ela não está se desenvolvendo, ela está estacionada, não está florescendo, então você não precisa fertilizar nesse período, porque senão vai ser só um desperdício, né? Você vai colocar adubo no vaso, a planta não vai absorver, o adubo vai sendo liberado, vai sendo lavado, e você acaba perdendo o adubo e a planta não aproveitou. Então, durante o inverno, não precisa fertilizar. Se você coloca um fertilizante de liberação lenta, não tem problema deixar no vaso, tá? Porque é uma liberação bem fraquinha, suave, não vai ter problema algum. O que é entrar em dormência? Boa pergunta, Camila. A planta ela entra em dormência para economizar energia, para se proteger de uma situação estressante, que pode ser
o frio do inverno, como pode ser também um período de estiagem muito grande, muito forte, né? Muito seco. Então, para economizar energia, para economizar água, ela baixa o metabolismo dela para sobreviver, para passar viva durante aquela adversidade e depois que as condições do tempo melhorarem, ela voltar a crescer e a florescer normalmente como é para a espécie. Vocês aceitam chimarrão? Tá, próxima pergunta. Espero que a Andrea assista agora ou depois. Érica Paquielli perguntou: dá para se ter em vasos pequenos? Então, Érica, a rosa do deserto que eu tenho aqui, ela tá no mesmo vaso que eu comprei. Esse é um mínimo, eu acho, de tamanho de vaso para uma muda jovem, né? Tipo essa daqui. Não é legal que ela esteja em vasos pequenos, e o melhor ainda não é nem esse tipo de vaso. O melhor vaso para rosa do deserto é aquele vaso tipo cuia. Sabe quando a gente compra uma samambaia no supermercado, ou uma planta pendente, geralmente ela vem num vaso que é tipo cuia, tá? Então, esse é o melhor vaso para rosa do deserto. E que ela tenha no mínimo 3 litros. Então, aquele vaso número 22, com 22 centímetros de diâmetro da boca dele, tá? Então, é um vaso largo, não precisa ser profundo. Por que que não é legal que ele seja profundo? Porque daí ele drena melhor, tá? Um vaso mais largo e mais raso, ele drena melhor do que um vaso que seja fundo, que às vezes corre o risco de empoçar na parte de baixo do vaso. Então, o vaso tipo cuia é o ideal para rosa do deserto. Tá legal? Pergunta lá, só um momentinho, se não é indicado adiar nenhuma planta no inverno ou só a rosa do deserto? Adiar, o que você quer dizer aqui, Camila? Você queria escrever regar ou alguma coisa assim? Algumas plantas entram em dormência no inverno, mas não são todas, tá? Tem plantas que, por exemplo, florescem no inverno, então elas estão em pleno metabolismo. O ideal é você avaliar cada planta. Algumas plantas entram em dormência, outras não entram em dormência. Tá legal? Tá. Socorro Marques e Camila Paixão estão perguntando qual o melhor tipo de adubação e como reproduzir mudas. Essa é dúvida de bastante gente. Então, indicado, eu gosto de usar, na verdade, né, que é indicado, né, eu acho que cada viverista, cada jardineiro tem o seu esquema de adubação favorito. Eu acho legal usar adubos premium em rosa do deserto, porque para mim elas são umas plantas valiosas, né? Então eu gosto de usar o quê? Eu gosto de usar o Osmocote, que é aquele fertilizante que é umas bolinhas, eles são assim, ó, gente. Não sei se vai dar para enxergar. Ele é um adubo peletizado, ou seja, ele tem uma camada de proteção em volta dele, e isso faz com que o fertilizante, os nutrientes, saiam lentamente de dentro desse pellet, tá? Então ele é um fertilizante que vai liberando devagarinho os nutrientes para a planta. Então o Osmocote, dependendo do tipo do Osmocote, tem o Osmocote de liberação de 3 meses, tem o Osmocote de 5 meses e tem algumas variações. Então vai ser de 3 meses se você estiver usando de 3 meses, de 5 meses se você estiver usando de 5 meses. Tá legal? Um pouquinho de Osmocote, que mais? Não é só o Osmocote. Tá? O Osmocote já resolve 50% do problema da nutrição da rosa do deserto. O que mais que a gente pode usar? A gente pode usar o fertilizante orgânico. E quais os fertilizantes orgânicos que eu acho legal usar na rosa do deserto? São aqueles mesmos, é um segredinho, tá? Aqueles mesmos que a gente usa em orquídeas. Então, por exemplo, aquele adubo, o Viagra das Plantas, que é vendido pela Associação Paulista de Orquidófilos, aquele é excelente para usar na rosa do deserto. E é aquela mesma dose, é um pouquinho no cantinho do vaso, tá? Outros adubos que podem ser usados é o bocashi. Se você tem alguma associação
de orquidofilia na sua cidade ou no seu estado, procure eles, que muitas vezes eles têm algum adubo orgânico que também serve para rosa do deserto e que é muito bom, tá? Pronto, aí já foi mais 20% da fertilização da rosa do deserto. Por último, que eu acho bacana, é fazer uma fertilização com adubo líquido, aquele adubo solúvel. Tem algumas marcas que eu acho bacana trabalhar, que são as mesmas que a gente usa para orquídeas. Então, o Peters e o Plant Prod, a Forte Jardim, que produz fertilizantes, eles são licenciados para vender o Peters. Então, dá para adquirir com eles, que é bem bom. Eles, inclusive, têm um fertilizante que ele é o próprio para rosa do deserto. Eles lançaram agora. Então, é ideal você cultivar a sua rosa do deserto e adubar com esse adubo solúvel. Tá? O solúvel, geralmente, é a cada 15 dias que você vai aplicar numa planta que está com metabolismo ativo. Ou seja, ela está crescendo, ela está florescendo, ela está com bastante folha, tá? Não aplicar esse tipo de adubo em rosa do deserto que esteja em dormência, tá? Porque daí é um desperdício de fertilizante e esses fertilizantes não costumam ser muito baratos, tá bom? Vamos para o próximo. Gente, tá tão frio aqui em Curitiba. O chimarrão é maravilhoso nesses dias. E eu adoro. Eu coloco gengibre, aí parece que tem pimenta, assim, é muito bom. Deixa eu passar aqui. Os adubos orgânicos, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando aqui. Dá pra usar borra de café, dá pra usar casca de ovo, é legal, tá? Só cuida, eu não gosto muito de usar humus de minhoca, tá? Tanto no substrato, na mistura do substrato, ou na fertilização, porque ele tende a degradar o substrato, tá? A deixar o substrato meio pastoso. E, gente, é só pra rosa do deserto. Em outras plantas, o humus é maravilhoso, tá? Porque ela é muito suscetível, a rosa do deserto é muito suscetível a apodrecimento. Então, o substrato tem que estar 100% arejado. Se tiver algum problema no arejamento do substrato da rosa do deserto, ela corre um sério risco de apodrecer. E às vezes o humus ele preenche todos os poros do substrato e acaba atrapalhando esse arejamento. Então, só por essa questão, tá? Mas você pode usar largamente, na maior parte das suas plantas, o humus de minhoca. Só na rosa do deserto que eu não acho muito legal, tá? A borra de café também pode usar, no cantinho do vaso um pouquinho, não tem problema nenhum, é bom, ela vai gostar. Elas perguntaram também das mudas, eu acabei esquecendo. Dá para multiplicar a rosa do deserto de duas formas, tá? Por sementes, que é quando ela forma aquelas vagens, né? Depois que você poliniza e tal, ela forma umas vagens assim compridas, né? Parece uns chifres. E depois que essa vagem tá madura, que ele abre sozinho, aquilo ali vai estar cheio de sementinhas dentro e você pode plantar ou comprar sementes. Na internet tem muitos vendedores de semente de rosa do deserto, tá? Dá pra plantar por semente, geralmente ela germina super fácil, super bem, só manter em substrato úmido, pode ser aquele substrato Carolina mesmo, para germinar, tá? Manter o substrato úmido durante a germinação. Depois a gente começa a fazer lentamente, gradualmente, a gente começa a colocá-la dentro de um esquema de regas, tá? Mas no começo, semeadura, a maior parte das espécies, ela precisa ser mantida úmida o tempo todo. Germinou, daí a gente começa a ensinar as plantinhas, colocá-las dentro do esquema de irrigação, tá? Outra forma super fácil, mais fácil ainda que produzir semente, plantar semente, é fazer as mudas por estaquia. A rosa do deserto ela se multiplica muito fácil por estaquia também. Então, quando você efetuar a poda da rosa do deserto, ela vai produzir
vai sobrar um monte de ponta de ramos. Essas pontinhas dos ramos podem ser utilizadas para fazer novas mudas. E elas enraizam super fácil, tá? Você pode colocar direto no substrato também, manter esse substrato úmido, que ela vai enraizar bem e vai produzir novas plantas lindíssimas, tá? Tem gente que tem preconceito com essas mudas que são produzidas com estacas. Por que que isso acontece? Porque a muda de estaca, ela não forma aquele caule todo escultural que a rosa do deserto tem. Mas, no entanto, apesar de não formar aquele caule, a gente chama de caudex, né? Que é aquele caule todo escultural, ela desenvolve as raízes de uma forma escultural. Então a gente começa, cada vez que replanta a planta, a gente vai subindo ela e ela vai expondo as raízes e aquele desenho bacana que fica. Então elas não ficam exatamente iguais, mas a gente consegue desenvolver uma beleza escultural mesmo nas plantas produzidas por estacas, tá? Não é só nas plantas que vêm de sementes que tem o caudex verdadeiro. As plantas de estaca a gente consegue desenvolver o que a gente chama de pseudocaudex, tá? Que é um caudex falso. Subindo a planta, né? Cada vez que a gente replanta, a gente vai subindo ela e vai expondo as raízes, e essas raízes também são esculturais, tá? Pergunta, cheguei atrasada? Não, eu não falei da canela ainda, daqui a pouco eu vou falar. E pode sim, pode tacar canela. O que mais? Ó, Que Jardim perguntou. Porque, gente, eu tô falando o nome dos perfis porque às vezes não tem o nome da pessoa, tá? Mas não fiquem tristes, às vezes que eu não sei o nome porque tá no perfil, tá? Que Jardim, então vai Que Jardim mesmo. Por aqui no norte do Brasil, por que aqui no norte do Brasil dá tanto ácaro na rosa do deserto e como prevenir, tá? A questão do ácaro na rosa do deserto é porque essa espécie realmente ela é mais suscetível ao ácaro. Algumas variedades são muito suscetíveis ao ácaro e algumas não são tão suscetíveis. Para quem não sabe, o ácaro é um bichinho bem pequenininho, ele não é um inseto, ele é da família dos aracnídeos. É como se ele fosse um micro carrapatinho, tá? Bem pequenininho mesmo. Se você não tiver um olho treinado, não conhecer, vai ser difícil de você diagnosticar esse problema. E como é que a gente percebe ele na rosa do deserto? Nessa parte de baixo das folhas e nos caules a gente vai ver também, né? Mas perto dos brotos a gente vai ver uma teia. Parece que se forma uma teiazinha de aranha nessa parte, uma teia bem fininha, recobrindo essa parte do caule. Embaixo da folha vai aparecer uns pontinhos, tá? E às vezes tem a teia também. E o que acontece? A folha ela acaba amarelando e cai antes do tempo. O ácaro é um problema bem sério na rosa do deserto. A questão é que não pode ser, como é que eu vou te dizer? O ambiente muito seco, o ambiente muito quente e seco acaba favorecendo os ácaros. Então talvez seja por isso que no Nordeste, acho que é no Nordeste que você falou, no Nordeste e no Norte, acaba tendo maior proliferação do ácaro. É bem quente e dependendo da época do ano pode ser bem seco também. Então, o que a gente pode fazer para tratar esse ácaro? Uma forma assim de prevenir, digamos ele, é cultivar plantas mais resistentes, tá? Acabar não comprando aquelas variedades que, apesar de ter uma flor linda, mas essa é muito suscetível ao ácaro, tá? Geralmente os viveristas eles vão saber dizer. Outra questão, quem gosta muito e quer colecionar e ter todas as variedades e tal, você pode fazer uma pulverização preventiva de vez em quando com enxofre. O enxofre ele é vendido em pacotinhos, tá? Tem, eu acho que em qualquer agropecuária, qualquer floricultura, a Dime produz um pacotinho com enxofre. Aí você dilui, né, conforme diz a embalagem, e aplica nas plantas, porque o enxofre é bem irritante para os ácaros e você vai conseguir controlar o ácaro
e prevenir o aparecimento dele, tá? Se você tá com uma planta infestada, tem que aplicar com muita frequência, porque o ciclo do ácaro é muito curto, gente. Acho que em 3 ou 4 dias ele já conseguiu reproduzir e é muito rápido mesmo. Então, se você tá tratando uma planta, aplicar um enxofre diluído, né? E dá 2, 3 dias já aplicar de novo, dá 2, 3 dias já aplicar de novo. Aí a partir daí começa a aplicar a cada 15 dias, tá? Para você verificar se teve o controle ou não. E o que acontece de diferente? As folhas novas, elas começam a vir saudáveis se você conseguiu controlar o ácaro, tá? Senão elas continuam vindo cada vez menores e continuam caindo, tá? Se você perceber que a folha tá maior, tá saudável, e você não vê mais aquela teia, né? Não observa mais aquela teia, significa que você conseguiu controlar. A cauda bordaleza, ela ajuda também porque ela tem enxofre também, mas é melhor colocar, eu acho que só o enxofre, porque o cobre às vezes ele é meio tóxico, tá? Então, para as plantas, né, ele é meio fitotóxico. Então, eu acho que é um pouco demais colocar a cauda bordaleza, mas poderia ser utilizado também. Eu acredito que controla da mesma forma, porque tem enxofre na cauda bordaleza. Mas se você só diluir o enxofre e aplicar, eu acho que é melhor do que usar a cauda bordaleza. Uma dica que o pessoal assim mais de interior faz e funciona bem também é aplicar leite cru de vaca. É diluído também, não pode ser puro, tá? É diluído e o leite tem que ser cru mesmo, não pode ser tipo comprado de caixinha e diluir, tá? Tem que ser aquele leite que não foi pasteurizado, não adianta ser o leite de saquinho. Tem que ser leite cru, que diz que resolve bem. E manter uma boa umidade no seu viveiro, em torno das suas plantas, porque o ácaro não gosta dessa umidade. Então, às vezes está aparecendo mais ácaro aí nas suas plantas, na sua região, porque fica um ambiente muito seco em torno delas, e isso acaba favorecendo o ácaro. Aumentar, às vezes, a frequência de pulverização, ou deixar alguns pratos com água e areia e pedra e tal, para não dar mosquito, né? E isso aumenta a umidade ambiental e vai favorecer as suas plantas se manterem saudáveis. Vamos lá. A Flor de Setembro, o perfil, e o perfil Tudo Verde perguntaram: a primeira floração acontece após quantos meses e quantas vezes ela floresce ao ano? Então, se você plantar a rosa do deserto de semente, ela já é capaz de florescer em 9 meses. É muito rapidinho. Se for em condições ideais de cultivo, tá? Algumas podem até florescer antes e outras podem florescer depois. Em estaca, se você plantou ela de estaca, questão de 2 a 3 meses ela já pode estar florescendo. É bem rápido mesmo também. Em clima quente, a rosa do deserto pode florescer várias vezes por ano, tá? Ela pode inclusive ficar florescendo de uma forma contínua, tá? Se ela se sentir que está sendo bem tratada, que está sendo bem irrigada, bem fertilizada, ela vai florescer várias vezes. Em clima temperado, como é aqui em Curitiba, que é frio no inverno, ela vai dar uma parada no frio e retoma depois na primavera a floração. Então é uma planta que você pode tê-la florida por uma boa parte do tempo. A Franciele Oliveira perguntou: ela gosta de água? A rosa do deserto, gente, ela é considerada uma planta suculenta, tá? E é uma planta de regiões semiáridas. Mas apesar disso, né, que às vezes pode enganar, achar que a planta não gosta de água ou que ela gosta de ficar seca, isso não é verdade. Ela precisa ser bem irrigada para florescer abundantemente, tá? Principalmente essas variedades dobradas que florescem um montão, elas gostam sim de muita água. O que a rosa do deserto não gosta é ficar com o pezinho molhado e ficar encharcada. Então é proibido colocar pratinho embaixo da rosa do deserto. Gente,
Não pode, tá? Você pode molhar bem todo o substrato, encharcar mesmo, tipo molhar muito mesmo. Quando você às vezes até é bom fazer uma rega dupla, que às vezes a primeira rega ela acaba escorrendo pelo canto do vaso, né? Então é bom fazer uma rega dupla, que daí absorve bem a umidade por capilaridade, fica bem molhada. E depois deixar secar quase que totalmente, tá? Ela precisa secar bem entre as regas. Vocês têm que lembrar que ela é uma planta suculenta também. Tá legal? Então pode molhar bastante, tá? Não é um pouquinho de água, é molhar bem o substrato. E depois deixar ela secar entre as regas, tá? E não pode encharcar. Então esse substrato dela tem que ser perfeitamente drenável. Não pode ser uma terra argilosa, dura. Não pode ser uma terra dura que não passa nada. Tem que ser um substrato bem drenável e que respire, tá legal? Isso é o mais importante. Fora isso, você pode regar sem problemas. Vou lá o chimarrão de novo, para eu não ficar seca na minha garganta. Pergunta sobre gerânio. Então, plante mais. A live de hoje é sobre rosa do deserto. Mas eu tô pensando em fazer a próxima live sobre plantas perenes. Aí a sua questão do gerânio seria bem bacana mesmo. Tá? Próxima pergunta. Paisagismo Rosa Lili Jardins. A Rosa Lili me segue sempre. Eu adoro conversar com ela. Beijo, Rosa Lili. Tenho rosa do deserto há 2 anos. Sempre aborta a florada. O que está errado? Existe rosa do deserto na cor preta? E por que mudas por estacas não se desenvolvem e caem? Tá? São várias perguntas em uma pergunta só, na verdade. Eu vou tentar responder todas elas. A questão da rosa do deserto na cor preta. A gente vê várias fotos por aí de rosa do deserto preta, o que na verdade é uma rosa do deserto com um pigmento vermelho bem profundo, mas ela não é preto de verdade, tá? É muito vermelho, que fica bem escuro e parece preto quando a gente olha, né? E uma coisa interessante dessas rosas do deserto consideradas pretas, assim, é que essa cor ela desbota. Se você colocar a flor no sol, ela acaba desbotando rápido e fica vermelha. A flor da rosa do deserto negra, né? A questão das suas estacas, eu não entendi muito bem como que elas caem, né, na sua pergunta, mas eu acho que teria que investigar quais seriam as possíveis causas para elas estarem caindo, se elas estão recebendo a quantidade de luz suficiente, como que tá o substrato dessas plantas, tá? E para entender por que elas estão caindo. Elas já estão enraizadas e você plantou no vasinho, elas ainda não enraizaram, acabam não enraizando. Tem que entender aí melhor como que é o problema para a gente poder ajudar. E a questão do aborto da florada, tem algumas causas que geralmente acontecem, tá? Que é a questão da não fertilização. Às vezes a gente tem a planta e acha que só regar é o suficiente. Então, fertilizar a planta na rosa do deserto ajuda a segurar os botões, a não abortar a florada, tá? Outra questão é a planta, às vezes ela não gosta de mudança. Se você tem a rosa do deserto e costuma girar o vaso, ou muda ela do sol para a sombra, o tempo todo mexendo nela, ela não gosta disso e às vezes acontece de abortar a florada, tá? Também acontece isso. Outra questão é as pragas e doenças, principalmente o ácaro, e a cochonilha de raiz também, que afeta bastante as rosas do deserto. Investigar e ver se não tem alguma praguinha incomodando a sua rosa, fazendo com que ela aborte as flores, tá? Tenta investigar essas causas aí, porque se ela tá num substrato bacana, tá recebendo fertilização,
tá sendo bem irrigada, tá? A falta de irrigação também aborta as flores. Iluminação, um ambiente ventilado, precisa ser um ambiente ventilado essa planta também, tá? E não tem pragas, então a gente tem que começar a ver o que mais pode ter que tá provocando esse aborto, tá? Algumas variedades são um pouco mais exigentes, mais chatinhas, mas o normal não é que isso aconteça, tá? A gente tem que investigar aí o que é. Ariuma Miranda. Ela fez a mesma pergunta. O que fazer quando todos os botões de flores caem antes de abrir e as folhas amarelam? Pode ser relacionado com essa época agora, tá? Às vezes a gente compra uma planta, ela tá cheia de botão e aí ela toma o frio e acaba abortando a floração e entra em dormência, né? A queda das folhas muitas vezes está relacionado com a planta entrando em dormência. E também pode ser o ácaro. O ácaro faz com que as folhas caiam também, tá? E no viveiro também acontece o seguinte. No viveiro onde é cultivado a rosa do deserto, em muitos deles, é cultivado com sombrite, tá? E o sombrite faz a planta ficar com folha de cima até embaixo. Porque é uma questão que eles acham bonito e tal. A planta também vive bem. E aí o que acontece? Quando você compra a planta, não, mas eu vi que a rosa do deserto gosta de sol. Aí você coloca ela no sol e ela estava numa condição de sombrite. E isso pode fazer com que as folhas caiam, porque a planta vai precisar trocar aquelas folhas e produzir folhas adaptadas à nova condição de luminosidade, tá? Então, queda de folhas pode ser uma questão de adaptação e queda de botões também. Sempre que a gente compra uma planta que vem com um monte de botão, ela ficou no supermercado, às vezes, ou no ponto de venda, na floricultura, muito tempo, e isso também gera fatores com que ela perca essas flores, tá? Ela não tá no ambiente onde ela foi cultivada, que ela tá acostumada. E às vezes ela só vai mostrar esse sinal de que não tá, as coisas não estão legais para ela na sua casa, tá? Então isso é bem comum. Mas se você já cultiva a planta, já tem ela em casa e ela tá abortando as flores, tem que ver essas questões que eu comentei com a Rosa Lili antes, tá? A fertilização como que tá, a irrigação como é que tá, a luminosidade tá ok, porque senão ela não estaria nem formando os botões, só que não trocar a luminosidade, não ficar trocando a planta de lugar, não ficar mexendo na planta porque elas não gostam muito disso. Essas são as principais questões, eu acho que você tem que investigar, tá legal? Jorge Castro perguntando qual a época certa de adubar? Pode ser um pouco a cada 45 dias? Jorge, eu acredito assim que a gente adube a rosa do deserto o ano inteiro, pode adubar o ano inteiro se ela não está em dormência, tá? Se você está na região norte, nordeste e a planta não entrou em dormência, ela tá com um bom sistema de regas, ela tá com todas as folhas crescendo normalmente, você pode fertilizar ela o ano inteiro naquele esquema de fertilização que eu falei um pouco antes, tá? Então, durante a dormência, se ela entrar em dormência, se por algum motivo ela entrar em dormência porque ela achou que o tempo estava seco, porque está muito frio, aí é melhor suspender a fertilização, tá? E reduzir as regas e esperar passar essa dormência. Uma hora ela acorda e começa a brotar, daí você pode entrar de novo com a fertilização pesada, tá? Caliviana, Júlia A. Martins e Padilha. Sei que para estimular a floração precisamos podar. Qual a melhor época para fazer essa poda e como devo fazê-las? Eu acho que é a mesma pergunta ali do Minhas Plantinhas. Então, na região norte e nordeste e no centro-oeste, que costuma ser quente o ano inteiro, a gente deve dar preferência para podar no período seco. Aí aquela regrinha de fazer a poda nos meses sem R, tá? E
se você não conseguir gravar com essa lógica dos meses sem R, é podar no período seco. No sul e no sudeste, a gente não poda no inverno, tá? Por causa da dormência, a gente não deve podar uma planta que esteja em dormência, tá? Porque ela vai ficar mais fraca e ela não vai brotar e a poda acaba estimulando a planta no momento errado, tá legal? De preferência, fazer a poda depois da floração, tá? Para não afetar a floração mesmo, você poder curtir toda a floração da planta. Ela parou de florescer, é o melhor momento para fazer vários manejos, replantio, poda, esse tipo de coisa que mexe mais na estrutura da planta, levantamento de caudex, poda de raízes, é depois que a planta floresceu, tá? E não fazer isso quando ela está em dormência, também não é legal, porque você vai machucar a planta e ela está em dormência, ela acaba não se regenerando na velocidade com que deveria e acaba ficando mais suscetível a pragas e doenças. Como que a gente faz a poda, tá? Usar um estilete, é muito fácil podar com estilete, tá? É melhor do que tesoura. A tesoura ela acaba esmagando os tecidos da planta, tá? O caule e tal. Então o estilete é bem legal usar com uma lâmina nova, tá? E sempre esterilizar essa lâmina, passar álcool. Principalmente se você tem mais de uma planta, se você vai usar o estilete em mais de uma planta. Então, fez o corte, passa um paninho com álcool, tá? E depois, essa planta foi podada, eu fiz um vídeo de demonstração de poda acho que foi em abril, tá? E eu plantei essa planta nessa época, ela já brotou toda. E como é que a gente faz? Então eu podei aqui, e aí eu vou secar com papel toalha ou papel higiênico. Seca porque a planta ela vai sair uma seiva do lugar do corte. E é legal a gente cortar essa seiva para ela cicatrizar mais rápido, para não ficar molhado nesse corte, porque pode prejudicar a planta. Então você seca com papelzinho toalha ou com papel higiênico e joga canela em pó, tá? Canela em pó puro, assim, não precisa misturar, não precisa diluir, não precisa fazer nada. Só joga a canela em pó no lugar do corte. Eu já vi também o pessoal fazendo, e eu acho genial, depois de secar o lugar do corte, você botar cola instantânea, sabe? Super Bonder mesmo, tá? Pode ser até a marca mais baratinha que Super Bonder, que tem várias aí. Então, cola instantânea também funciona como um excelente cicatrizante para fazer tanto na poda quanto na enxertia da rosa do deserto. Tá legal? Outros detalhes que pode ter sobre poda, eu acho que é isso. Pergunta também sobre como que deve ser feita essa poda. Gente, a poda da rosa do deserto ela é muito livre. Ela vai muito do estilo que você gosta. Essa daqui, eu podei ela como fosse uma pirâmide. Mas eu poderia ter cortado como taça, vários formatos, tá? Outra coisa. Então, além do gosto, uma coisa bem interessante na poda é sempre que você for podar a sua planta, você podar todos os ramos, porque senão você vai perder a forma que você quer dar para ela. Quando você não poda todos os ramos, ela acaba crescendo aquele ramo que você não podou. É muito engraçado isso. Então, quando for podar, mesmo que seja um galinho fininho que tenha do lado, assim, você poda a pontinha dele também. Podar todos os ramos para que eles cresçam por igual e a planta não fique desequilibrada. Tá legal? Então, a história da cola instantânea, eu só vi para a rosa do deserto, eu não vi para outras plantas. Mas eu acredito que ela deve ser boa também, tá? Isso é mais um chute porque eu não testei. Em outras plantas suculentas, para fazer, por exemplo, enxertia em cactos, coisas desse sentido, assim, talvez funcione, mas eu não testei, tá? Então, realmente foi testado e dá certo com o rosa do deserto. Com outras plantas, eu não tenho conhecimento de se isso funciona ou não funciona, tá? Mas eu acho que vale a pena testar e eu acredito que deva funcionar para cactos, tá? Para quando a gente decapita o cacto, quando faz enxertia em cacto, eu acho que deve ser muito bom usar cola instantânea. Eu ia falar cola do deserto. A cola instantânea eu acredito que deve funcionar super bem.
tá? O pessoal tá perguntando da época, então eu falei mais cedo, você pode podar em qualquer época do ano, tá? Só deve evitar podar nos meses sem R, então é maio, junho, julho e agosto, tá? Pela questão da estiagem. Como é que é? Para podar no período seco, não podar no período chuvoso, porque senão você acaba criando, quando você poda no período chuvoso, você acaba criando porta de entrada para a doença, né? Que a planta ela é sensível ao excesso de umidade, tá? E no sul e no sudeste não podar no inverno pela questão da dormência, tá? Porque a planta quando ela entra em dormência, ela vai demorar mais para se cicatrizar, para se regenerar e para produzir as folhas, tá? Então não podar a planta dormente no sul e no sudeste, não podar no inverno, e no norte, nordeste e centro-oeste não podar nos meses sem R, tá bom? Outro detalhe sobre a poda que é muito importante, eu falei a dica da primeira poda, né? Mas digamos que podei o ano passado, a planta cresceu, onde que eu podo ela de novo? Podo no mesmo lugar? Não, você não pode podar no mesmo lugar. Você tem que contar uns 3 a 4 centímetros depois do último corte que você fez, e aí podar nessa altura, tá bom? Sudeste pode ser fim de agosto? Pode ser fim de agosto se você percebeu que a sua planta já está brotando, tá? Se ela não entrou em dormência ou se ela está saindo da dormência. A gente não pode podar a planta que está em dormência, mas se ela não está em dormência, se você cultivou ela dentro de uma estufa e tal, e ela não entrou em dormência ou ela já saiu da dormência, você pode podar ela, tá? Elas são muito resistentes à poda, a rosa do deserto. Você poda ela, ela brota super rápido. Porque tem plantas que às vezes a gente poda e ela seca um galho, às vezes seca inteira. Mas a rosa do deserto ela é bem rústica para podas, tá? Não precisa ter medo de podar a rosa do deserto. TCS Saldanha perguntou: quando fazer a poda drástica e levantar o caudex? Então, para quem perdeu ali o início da live, o caudex é essa parte gordinha do caule das rosas do deserto. Essa daqui ainda não foi, ele não tem o caudex exposto ainda porque ela ainda não foi replantada, tá? Eu comprei ela esse ano e ela ainda não foi replantada. Mas a poda, independente se ela é drástica ou não, o modelo que você vai dar para a poda vai usar as mesmas regras que eu falei na pergunta anterior, tá? E o levantamento do caudex, ele vai ser feito todas as vezes que você replantar a planta, até você chegar na altura que você acha que o caudex já está levantado o suficiente para mostrar a parte escultural da planta, digamos assim, que às vezes a gente vê uma planta assim, a gente não diz o quanto escultural a planta está aqui, porque às vezes o caudex está embaixo da terra, ele está se desenvolvendo e formando esculturas, né, formando um desenho diferente, e você só vai ver isso quando você replantar a planta, e aí você vai subindo o caudex dela e expondo ele para que você possa desfrutar de ver o caule todo escultural, todo bonito, desenhado pela natureza. Uma dica muito boa para o replantio da rosa do deserto é fazer sempre uma vez por ano, tá? Ou 2 vezes por ano, se é em clima quente, tá? No sul e no sudeste legal é uma vez por ano só. Fazer depois da floração, porque se você mexer na planta e ela estiver florida, ela vai abortar a floração, tá? Não tenha dúvidas. E outra coisa é fazer na lua minguante. Olha que dica boa, essa aí vale a pena anotar. Por que na lua minguante? Porque quando a gente mexe nas raízes durante a lua minguante, a gente está favorecendo o fluxo da seiva em direção às raízes, tá? Então vai fazer uma poda na parte aérea
Então a gente quer favorecer a parte aérea. Daí é lua cheia, é lua nova, tá? Mas como a gente quer favorecer a raiz, tá? A gente quer que ela cicatrize rápido e forme novas raízes, é na lua minguante, tá bom? Ó, a sua pergunta, minhas plantinhas, e da Sila veio também. Alguma dica especial para deixar ela bem gordinha, tá? Gente, o que mais deixa a planta gordinha é ela ter uma boa fertilização. Façam aquele esquema que eu falei mais no início da live de juntar o osmocote com a fertilização orgânica e com a fertilização solúvel, tá? Uma fertilização solúvel de qualidade. Você usar um Plantiprod, um Peters, tá? Que são adubos de qualidade na planta. Outra coisa, ela tem uma boa luminosidade. A planta vai engordar se ela receber sol, se ela tiver ação direta do sol nela. Daí ela vai fazer uma fotossíntese bem intensa, vai acumular bastante energia e bastante seiva. Outra coisa muito importante para a planta ficar gordinha, tem que replantar todo ano essa planta, gente. Não dá para botar ela no vaso e esquecer, achar que só isso tá bom. Não, você tem que trocar o substrato dela todo ano. Quando você troca o substrato dela, você faz um monte de coisa. Você levanta o caudex, você vê se não tem cochonilha de raiz. Você poda as raízes que às vezes precisam de poda. E o mais importante, você troca o substrato, porque é normal. O substrato da rosa deserto, ele vai compactando com o tempo, tá? Ele vai deixando de respirar. E aí a planta vai enfraquecendo e pode até apodrecer de baixo para cima, que é uma tragédia sem fim. Quem tem rosa do deserto sabe que às vezes você perde a planta porque ela apodrece de baixo para cima, tá? E a culpa disso muitas vezes é uma planta que não foi replantada. Então o replantio tem que ser anual. Então você tem que adubar, que eu falei, luminosidade, fazer o replantio, regar, tá? Não precisa ter medo de regar, não é um pouquinho de água, é muita água que ela gosta, só tem que esperar ela secar entre as regas e o substrato não pode empoçar, tá? No finalzinho do vaso. Por quanto tempo eu deixo a rosa sem sol? Você não deixa a rosa sem sol, Letícia. Ela tem que ficar no sol sempre. Claro que se tá um dia nublado, você não tem o que fazer, né? Mas você tem que deixar ela no sol, tá? Ah, mas agora é inverno, tá frio lá fora, eu preciso botar dentro de casa. Coloque dentro de casa, mas você coloca num lugar que pegue sol, tá? A gente não pode deixar a rosa do deserto sem sol, ela precisa muito de sol, ela não vai sobreviver se você deixar ela só na luz difusa ou na sombra. Ela não é uma planta desse tipo de condição, ela precisa de sol e de preferência sol pleno, aquele que é na rua, no jardim, tá? Aí a gente vai perceber, quando a planta tá crescendo, ela tá bem, ela cresce tanto que ela chega a formar, ó, essa daqui não tá porque tá no inverno, ela chega a abrir, ela chega a rachar o caule e formar umas estrias que mostram que ela realmente tá engrossando, e ela chega a rasgar a pele e fica uns risquinhos verdes assim, umas estrias mesmo, que mostra que ela tá engrossando, tá? Então quando a planta tá bem, ela tá nas condições ideais de cultivo, não tá com praga, tá sendo bem cuidada, ela chega a mostrar estrias de crescimento, que é que ela realmente tá crescendo, se ampliando, e ela acaba rasgando a pele do caule, tá? Eu queria passar uma diquinha aqui, que eu já falei de replantio, uma mistura legal para usar com rosa do deserto, de substrato, tá, gente? O melhor mesmo é você comprar o substrato pronto, porque ele é muito prático e ele já vem equilibrado, tá? E existe no mercado já algumas marcas, umas 2 ou 3 marcas, que vendem o substrato pronto para rosa do deserto. Ah, mas não achei, não encontrei, aqui na minha região não tem, tenho medo de comprar pela internet. Aí você pode fazer o seu substrato. Aí, o que vai nesse substrato, tá? É muito importante que ele fique arejado e bem drenável. E ao mesmo tempo que ele é drenável, ele tem que ser permeável, ou seja, a água não pode escorrer pelo canto, ela tem que realmente entrar
dentro do substrato. O que que vai? Ó, anota a receitinha aí. 2 partes de areia grossa, né? Areia aquela de construção, tá? Não vão usar areia de praia, areia de construção. Que mais? 1 parte de terra vegetal. O que que é terra vegetal? É o composto orgânico, tá? É aquele, quando você faz compostagem, aquele material depois de compostado a gente chama de terra vegetal. Ela não tem terra de verdade, solo, entendeu? Ela não tem solo, ela é um composto orgânico, tá? Mas o nome, quando você for comprar, chama terra vegetal. 2 partes de areia, 1 parte de terra vegetal, 2 partes de fibra de coco compostada ou casca de pinos compostada. Talvez isso não seja muito fácil de achar, tá? Outra coisa, por que que tem que ser compostada? Porque às vezes, quando não é compostada, às vezes não, é regra. Quando não é compostada, tem muito tanino e isso não é legal para a planta, tá? Depois que ela passa por um processo de compostagem, ele fica mais, digamos assim, digestível, tá? Para a rosa do deserto, não fica com aquele tanino muito forte. E por último, 1 parte de carvão picado. Essa fibra, ela pode ser substituída também por casca de amendoim, tá? Que é muito utilizado para rosas do deserto, porque ele é um substrato que ele respira bastante. E só para vocês terem uma ideia como a rosa do deserto gosta da casca de amendoim, ele é o principal substrato que o pessoal usa na Tailândia, aqueles produtores que a gente vê as fotos maravilhosas às vezes no Instagram, eles usam casca de amendoim, às vezes até pura, para cultivar as suas rosas. Tá legal? Ó, aqui está chovendo há 4 dias sem um sol. Ah, tá, nessa condição, Letícia, você pode trazer ela para dentro de casa para secar e aí depois você coloca de volta no sol, tá? Imagina que você pode simular para ela um tempo fechado, um tempo nublado. Isso não vai matar nenhuma planta, mas você não pode, por exemplo, deixar com que ela viva dentro de casa, tá? Isso não dá muito certo, a não ser que seja um lugar que pegue sol direto pelo menos 6 horas por dia. Mas para ela não ficar encharcada, é legal você trazer ela para dentro de casa, tá bom? Só nessa situação de muita chuva, tá bom? Que mais? Eu acho que é isso, gente. É caso de ter paciência, um pouco a paciência, né? É muito cuidado. Ela gosta de ser mimada, como vocês viram, ela tem um monte de truquezinhos, então ter tudo bem ajustadinho, tudo bem redondinho, que ela vai crescer a ponto de criar estrias no tronco, tá? No caule, ele vai ficar bem gordinho, bem escultural, cheio de voltas lá, do jeito que a gente gosta de ver as rosas do deserto. Mais alguma questão, gente? Eu acho que teve bastante conteúdo essa live, né? Eu vou fazer um convite para vocês, tá? Eu vou deixar essa live por 24 horas aqui no Instagram. Quem quiser também pode assistir no YouTube depois, eu vou editar o vídeo e vou colocar no YouTube. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, além do que eu falei no vídeo sobre rosas do deserto, eu tenho um e-book no site no jardineiro.net que fala sobre rosa do deserto, tá? Ele está à venda lá, eu acho que desde o mês passado, e está fazendo o maior sucesso, o pessoal está comprando e está gostando. Então, se você quiser se aprofundar, conhecer melhor as espécies, as receitas prontas que eu tenho lá de substrato, tem várias dicas, foi eu mesma que escrevi, então se você se interessar, pode comprar lá no site. Eu acho que eu vou fazer uma figurinha no Stories e vou colocar o link para vocês conhecerem o livro mais de pertinho e o que tem dentro dele. Tá legal? Um grande beijo, gente. E a próxima live vai ser então sobre plantas perenes, mas aquelas plantas de jardim, tá? Gerânio, que mais que tinham perguntado? Agapanto. As plantas perenes, ou seja, aquelas que não morrem ao longo de um ciclo, tá? Elas duram vários anos, tá? E plantas de jardim, tá? Esse vai ser o tema da live da próxima quarta-feira.
Grande beijo, gente, e até a próxima!